Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao espaço do Centro Espírita Alvorecer Cristão, aqui em Pinheiros, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vamos pedir para vocês sentarem confortavelmente, tranquilizarem-se, né, para que possamos fazer a palestra de hoje. Vamos assim, pedindo que a paz do Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Vamos pedindo a todos que se concentrem, se harmonizem, se possível fechando os seus olhos para a gente fazer a nossa elevação, ok? Então vamos assim, serenando nosso coração, nossa mente e seguindo ao alto, cumprimentando os nossos mentores individuais, cumprimentando a equipe espiritual do Centro Espírita Alvorecer Cristão, cumprimentando Maria de Nazaré, que nos envolve no seu amor de manto de luz. Pedimos a ela que dosifique nossos pensamentos e nossos sentimentos. Vamos subindo mais um pouco até as esferas de Jesus, agradecendo a Ele por todos os ensinamentos, por ser nosso irmão, nosso mestre. Vamos subindo mais um pouco às esferas de Deus, onde agradecemos a Ele tudo que temos, tudo que somos, tudo que seremos, através da prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, e livra-nos de todos os males, porque teu é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E vamos assim passando os nossos recadinhos da casa, né? Estamos fechados ainda, conforme recomendações das autoridades governamentais e de saúde. O SEAC está realizando palestras aos domingos, às 19 horas, às segundas e terças-feiras, às 20 horas, e às quartas-feiras, às 15 horas, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Outro recadinho é a Escola de Aprendizes do Evangelho. Estamos abrindo mais uma escola. Quarta-feira, toda quarta-feira, a reunião é uma vez por semana. E ela começa hoje, dia 2 de fevereiro. Então, a partir de 8h30 começa a aula. A reunião será via Google Meet, tá bom? Aqueles que estiverem interessados, procurem nossas redes sociais as maiores informações, tá bom? Bom, o tema de hoje é paciência e resignação. Revoltar-se é sentir-se entre inimigos que se afastam dos benefícios que Deus concede. Meu nome é Thaís, sejam todos bem-vindos. A bibliografia eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, itens 7 e 8, que fala sobre a paciência e resignação, e depois no capítulo 10, do itens 1 a 10. Também temos as perguntas do livro O Consolador, as perguntas 332 a 341, que falam sobre perdão. Não percam essas perguntas. Paciência e resignação. Aí eu puxei lá do Evangelho. Paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. Então, a paciência também é uma caridade. Termos paciência é uma caridade para com os outros. E aí você vai dizer, mas eu não tenho paciência. Às vezes a gente realmente não tem. Eu realmente tenho algumas vezes que eu escapo dessa questão da paciência. Mas a gente não pode deixar de nos atentarmos a ela, né? A termos a paciência, a desenvolvermos a nossa paciência. É muito importante isso. E aí ele fala sobre perdoar.
Perdoar o que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. Então quer dizer que as pessoas, às vezes, ao nosso redor, nos são colocadas para serem provas de paciência. Olha que interessante, né? Às vezes a gente acha que a pessoa ali só perturbando por perturbar, né? E não é isso. Às vezes a gente está tentando passar. Eu gosto muito da ideia, eu já falei diversas vezes, que nós estamos fazendo provas, né? Testes, como na escola. A gente está sempre em constante teste. Então, se a gente não passa naquele teste, a gente repete novamente o teste. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado. E ele fala que a nossa paciência para recebermos os benefícios divinos, entendendo os inimigos e as provas que nos são ofertadas. Então, assim, a gente tem que desenvolver a nossa paciência para a gente receber esses benefícios divinos, né? Entendendo os inimigos, né? Que eles estão ali por algum motivo. Às vezes a gente acha que é uma pedra no nosso sapato, né? Uma pedra que incomoda, assim. Mas às vezes tem um motivo, às vezes tem a questão da nossa acomodação. Nós somos acomodados com alguma situação e vem uma pessoa para tirar a gente daquele conforto, daquele comodismo, para a gente tirar, movimentar, simplesmente movimentar. E às vezes a gente acha isso muito chato. Então a gente tem que entender esse movimento, a gente tem que buscar sempre esse constante movimento nas nossas vidas. Bom, resignação. Resignação eu tirei do dicionário, né? Submissão à vontade de alguém ou ao destino. Então é você se submeter à vontade de alguém ou ao seu destino. Às vezes nós falamos que a pessoa resignada, ela não tem vontade, né? Ela não quer correr atrás, não quer debater, não é bem isso, né? Então ele fala, o Evangelho traz que a resignação é um consentimento do coração, é quando você entende aquilo de coração. Isso é muito importante a gente pensar, porque às vezes assim, não me considero uma pessoa resignada. Né? Porque às vezes, né, a gente não tem esse sentimento de submissão a uma vontade, a alguma coisa. E às vezes a gente percebe situações que nos dão aquele pequeno empurrãozinho dizendo assim, você é resignado a isso. Tem coisas que incomodam a gente, tem coisas que não fazem a menor diferença na nossa vida. Essa é a diferença. A gente tem que tomar consciência justamente dessa informação. Então ele fala que a resignação e a obediência são fardos das provas que a revolta insensata deixa cair. Então assim, a gente tem que ser obediente e resignado, né? Tem que estar de certa forma submetido a algumas situações e tá tudo bem, né? E considerar que tá tudo bem, tá tudo conforme a vontade divina. Aí eu trouxe pra gente a questão do Consolador, né? Eu achei essa questão muito interessante. Então a gente está sempre falando em paciência e resignação para esta palestra, né? Sobre a questão do perdão. Nós precisamos perdoar os nossos inimigos, nós precisamos entendê-los, saber que eles estão no nosso caminho por algum motivo. Às vezes a gente não tem essa consciência. Eu estava lendo com o pessoal do trabalho de domingo, estamos lendo, né? O livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, cada livro que André Luiz traz uma história, a gente vê essa nossa relação, de como nós estamos constantemente com pessoas. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado grande com o que a gente faz. Dependendo do que a gente faz, dependendo de como faz, a gente pode criar sim os nossos inimigos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí eu trouxe,
Aí eu trouxe a pergunta do Consolador. A pergunta 337. Concilia-te depressa com teu adversário. Esta é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Resposta: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito da represária de si mesmo já constitui numa chaga viva para quanto o conservam no coração. Então, a ideia é que a gente vá lá e se reconcilie com o seu adversário. Se ele considera aquilo bom ou ruim, né? Aí adversário a gente vai pensar em inimigos, porque adversário você pensa sempre numa briga, né? Vamos pensar como inimigos, pessoas que se consideram inimigas ou que se sentiram ofendidas por alguma coisa que você falou. Então ele fala para você ir lá e conversar com ele, né, e tentar. Mas às vezes a pessoa acha que você está indo lá sem um propósito real, né? Ela está achando que você está lá só por ir. Então, se seu ato foi, né, caminhar para essa pessoa e ela infelizmente não te escutou, o seu sentimento é o que vale, é o que importa, tá? Então, mesmo que ela não tenha aceito, aí ela é que vai ter que cuidar dela, né? Então, o que eu quero trazer agora é a questão da revolta, né? Então, ele fala: revoltar é sentir-se entre os inimigos. Então, quando a gente fala de revolta, a gente está sempre falando de orgulho e egoísmo, porque a gente está querendo ser sempre melhor do que os outros, sempre querendo que a nossa vontade seja melhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. E o Evangelho traz a questão do ódio e rancor, né? O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Quer dizer, quanto mais ódio, quanto mais rancor, mais endurecido é aquela pessoa, menos ela tem paciência, menos ela tem resignação, né? E a gente precisa aprender a abrir esses caminhos no nosso coração. É isso que Jesus espera. Jesus veio trazer a lei do amor. Eu canso de dizer isso aqui para vocês. É a lei do amor que ele veio trazer. Não é para a gente ficar brigando, se odiando, né? Querendo o que o outro tem, né? Se revoltando com o que os outros tenham, né? A gente, quando começa a se libertar dessas situações, a gente começa a receber os benefícios de Deus. A gente recebe as bênçãos divinas, né? E a gente sabe, para o Espiritismo, né? Para quem é adepto a essa religião, que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Então, se a gente criou um inimigo nessa vida, corre o risco de a gente levar esses inimigos por várias vidas e perturbações por muito tempo. Então, como eu estava dizendo, o livro que nós estamos lendo no Domínios da Mediunidade, como tantos outros que nós temos, de André Luiz, que retratam essa relação de inimizade pós-morte, é impressionante como as pessoas são apegadas a essas brigas, a essas chateações. A gente precisa aprender a parar esse mecanismo, a parar essa situação que nos atrasam a vida. Porque isso tudo é um ciclo, né? A gente fica chateada, a gente quer chatear, e aí a pessoa se acha no direito de chatear, e vai correr atrás de nós, a gente fica chateado, e a gente fica nesse ciclo muito, muito preocupante para nós. A gente não consegue evoluir, porque a gente fica querendo sempre se vingar, sempre querendo correr atrás daquela pessoa, sempre querendo que aquela pessoa se dê mal,
né? Então a gente tem que se preocupar um pouco mais com essas situações. E a gente, para pedir perdão a Deus, para chegarmos até o perdão de Deus, nós precisamos perdoar os nossos inimigos. Por isso que ele fala lá: concelia-te com teu inimigo, com os teus adversários. Primeiro, antes de pedir alguma coisa a Deus, antes de pedir perdão a Deus, concilia-te. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque é uma coisa recíproca, né? Se a gente faz, a gente também quer que o outro nos perdoe, né? São ações boas para todos os lados, né? A gente anda ouvindo falar muito sobre energias positivas, sobre coisas boas, né? Evitarmos passar para o outro as energias negativas, passarmos para o outro as coisas ruins, porque tudo volta para a gente. São coisas que retornam para a gente. Se a gente quer o mal de alguém, isso vai voltar para a gente. Agora, se a gente começar a querer o bem para a pessoa, o bem também vai seguir para o nosso caminho. O bem também vai nos procurar, né? Então, se nós perdoarmos os outros, perdoar de coração, eu sei que é difícil, dependendo das coisas, das situações, tudo que aconteceu, mas a gente precisa lembrar que nada é por acaso, né? Como a gente falou lá no início da paciência, nós temos que ter paciência com aquelas pessoas que estão ainda tentando crescer, que estão tentando se desenvolver, assim como nós também estamos tentando nos desenvolver, nós estamos tentando crescer, nós estamos tentando entender como funciona tudo isso, para chegar até a nossa grande evolução, né? Então, a saber qual é o próximo passo, o que tem de bom, de melhor lá na frente, né? Então, vamos fazer esse movimento, termos essa expectativa, termos essa vontade, ok? Então vamos lá, paciência a gente precisa desenvolver. Aqueles que estão no nosso caminho por algum motivo, que a gente considera nos atrapalhando, nós já podemos ter atrapalhado eles em outras vidas. Vamos procurar não ofender mais as outras pessoas. As pessoas são ofendidas atualmente de várias formas, né? Elas estão super sensibilizadas nesse momento, desde o início dessa pandemia, elas têm ficado mais sensíveis. Então vamos tomar cuidado com o que fala, como fala, né? As nossas reclamações, como a gente discute sobre isso, como a gente briga sobre isso, tá bom? E temos resignação, que para mim a palavra resignação ainda tá muito complicada, eu vou ser sincera para vocês, né? Se submeter à vontade divina, submeter 100% do meu dia à vontade divina, às vezes é muito complicado. Mas a gente vai dando um passinho de cada vez e vai subindo os degraus, né? A gente vai começando a engatinhar, depois a gente começa a andar, daqui a pouco começa a andar um pouco mais rápido, começa a correr e assim vai. Ninguém está pedindo para que seja rápido, ninguém está pedindo para que você dê saltos, né? Saltos mortais enquanto está engatinhando, né? Então, tenhamos esse cuidado, essa fé, sim, fé raciocinada, pensando no que nós estamos fazendo, pensando no que estamos passando para essas pessoas ao nosso redor, tá bom? Vou falar para vocês ficarem em paz. Nós vamos fazer nossas vibrações. Vou pedir para vocês permanecerem conosco, porque após as vibrações temos o passe coletivo, que a assistência espiritual vai aplicar, ok? Vamos assim, nos acerenando, acalmando os nossos corações, pedindo à espiritualidade que recolha os melhores sentimentos de amor, de paz, de fraternidade, e sejam unificados essas energias,
envolvendo o nosso planeta Terra, trazendo paz, amor, fé, esperança a cada um dos habitantes encarnados e desencarnados. Que o amor de Cristo possa dar a cada um o que for necessário, Senhor, para que eles alcancem a sua evolução espiritual. Vamos envolvendo os países que sofrem por catástrofes naturais, por guerras, pelas ondas da pandemia, sofrem pela área da saúde. Vamos envolvendo aqueles nossos irmãos que desencarnam de maneira brusca, pedindo às equipes espirituais que os socorram da melhor forma possível, reenergizando e reabastecendo essas equipes para que possam dar continuidade a esse trabalho de resgate. Vamos envolvendo todos os hospitais, aos médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, envolvendo a cada um dos hospitalizados, aos seus familiares. Que Deus dê a cada um o remédio necessário, a vitalidade necessária para continuar o seu trabalho, o seu tratamento, a sua sustentação familiar. Vamos envolvendo às escolas, aos orfanatos, aos asilos, aos presídios, aos manicômios, aos cemitérios, onde houver necessidade, Senhor, da Tua luz, que ela chegue a cada um desses irmãos, trazendo a eles o socorro necessário, o amparo necessário. Vamos envolvendo a cada um dos nossos irmãos assistidos nesta palestra, a cada um daqueles que estão nos seus pensamentos, que também recebam, Pai, essa força, esse otimismo, essa vontade de continuar vivendo. Vamos vibrando pelos nossos adolescentes, principalmente aqueles que pensam em suicídio, que eles recebam as orientações necessárias, o auxílio necessário. Envolvendo eles de tal forma que eles entendam que estarão prejudicando não só eles, mas a todos os familiares que eles deixarem. Vamos envolvendo, Senhor, a cada um que necessita da sua boa vontade. Que eles recebam energias de saúde, de paz, tranquilidade, envolvendo cada coração com uma luz cor-de-rosa desse amor incondicional que Jesus veio nos trazer. E assim vamos agradecendo a toda a equipe espiritual aqui presente e a todos vocês por terem participado da reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus.